Olá, seja bem-vindo ao resumo da 14ª sessão ordinária do ano que aconteceu nesta quarta-feira, dia 9 de maio, aqui no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. Está comigo aqui o assessor de imprensa e jornalista Rodrigo Vieira, que também comentará a respeito dos 4 projetos que foram discutidos e votados durante esta sessão ordinária. Falaremos primeiramente a respeito dos 2 primeiros projetos que tratam basicamente do mesmo assunto. O primeiro projeto de autoria do prefeito Isaías José de Santana reajusta os vencimentos dos servidores da Prefeitura Municipal de Jacareí e das suas adjacências, enquanto o segundo projeto, que desta vez é de autoria da mesa diretora, reajusta os vencimentos dos funcionários aqui da Câmara Municipal de Jacareí. Rodrigo, os 2 projetos, apesar de serem de autores diferentes, é bastante semelhante, faz o reajuste do salário, né, chamado no servidorismo público, na verdade, de vencimento, de subsídio. Fala pra gente de quanto foi esse aumento, cobriu a inflação, como que é esse projeto? Então, Márcio, um reajuste tanto dos servidores ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura, das autarquias, das fundações, da administração direta e indireta, quanto aqui da Câmara Municipal, esse reajuste foi de 3,54%. Esse valor ele sobrepõe as perdas inflacionárias que, de acordo com o projeto, foi balizado pelo índice do custo de vida, o ICV, que é do DIEESE, né, é um índice do DIEESE. Esse índice do DIEESE, que mediu o custo de vida do período de março de 2017 a fevereiro de 2018 foi de 2,55%. Então esse índice, esse reajuste, ele repõe essa perda de 2,55% e ainda dá um aumento real aí de basicamente 1%, né, de aumento real no salário dos servidores, ativos, inativos, pensionistas, administração direta, indireta e Câmara Municipal. Então é um projeto importante, né, faz essa compensação salarial dessa perda dos últimos 12 meses e também propõe um ajuste, um aumento real para esses salários desses servidores. Lembrando que é retroativo em relação ao dia 1º de março e lembrando também que o índice usado não é o IPCA, o índice geralmente divulgado nas grandes mídias, que foi de 2,95 em 2017, mas o índice usado aqui é o ICV, que foi de 2,54%. 55%, ou seja, reajuste do servidorismo público de 3,54%. Os 2 primeiros projetos aprovados por unanimidade. Passando para o terceiro projeto, que também trata do mesmo assunto, entretanto é um pouco diferente, desta vez reajusta os subsídios dos secretários municipais aqui da cidade. Rodrigo, do que trata isso? Então, como é a mesma condição, né, também fala de reajuste, né, propõe reajuste aí no caso para os secretários. É um projeto da mesa porque a competência para fazer esse tipo de iniciativa, de propor reajuste de salário para secretário municipal, é da mesa diretora. Então, por isso que foi o projeto de autoria da mesa diretora. Um reajuste que foi proposto pela mesa é de 2,55, só para repor esse índice do custo de vida. Sem aumento real. Sem aumento real. Na verdade, o projeto original ele vinha com um equívoco, porque foi colocado no projeto original um reajuste de 2,54%. Só que os reajustes salariais, eles não podem ser inferiores. Nesse caso, quando se propõe um projeto dessa natureza, ele não pode ser inferior ao índice que está sendo colocado como um indicador. Que nesse caso, o índice do custo de vida é 2,55. Então você tinha que colocar um reajuste mínimo, que era 2,55. Aí o projeto teve uma emenda, né, ele foi alterado para que chegasse a esse acréscimo de um centésimo, no caso, né, de 2,54 para 2,55% de reajuste para os secretários municipais. Foi o que aconteceu e foi aprovado por unanimidade. Perfeito, então, projeto aprovado por unanimidade, reajuste do subsídio dos secretários para 2,55%, também retroativo do dia 1º de março. Estes 3 primeiros projetos que falamos foram todos aprovados, aguardando então a sanção do prefeito. Temos uma sonora do vereador Abner de Madureira, que é líder do prefeito, e ele fala um pouco a respeito destes 3 projetos. Vamos ouvi-lo. É um projeto do Executivo, né, que trata a respeito do aumento do reajuste salarial dos servidores públicos ativos e inativos, pensionistas, das fundações e autarquias. Os 2 outros é a Câmara que propõe o aumento também dos secretários, né, e dos servidores públicos, dos servidores da Câmara Municipal.
E nós acatamos o projeto do prefeito, tendo em vista, né, ele deu um aumento de acordo com a inflação de 2,54%, mais 1%, né, corrigindo aí, como a gente conversava, essa degradação. Tendo em vista, Rodrigo, que é uma administração preocupada realmente em dar valor ao servidor, o ano passado ele mandou diversos projetos, mudando até nomenclatura e atribuição dos servidores públicos, tendo um aumento aí de até 40% no salário, né? E agora, a partir do segundo semestre, os servidores também técnicos e com curso superior também terão um aumento significativo dos seus rendimentos, né? E agora nós aprovamos o aumento chegou a 3,54%. Né? Dos secretários, nós demos só o da inflação, né? E chegamos no consenso aqui, né, de dar só os 2,54% e dar o mesmo aumento aos servidores da Câmara Municipal, que chega a 3,55%. Nós corrigimos aí o índice de custo de vida do DIEESE, que chegou a 2,55%, né? Mais 1%, chegando a 3,55% para os servidores da Câmara Municipal. Somente corrigindo essa última informação do vereador, devido à grande quantidade de números, é 3,54 e não 3,55. Projeto então aprovado, como dito. Passamos então para o último projeto, Rodrigo, desta vez de autoria do vereador Juarez Araújo. Projeto que dispõe sobre a utilização de frases e símbolos oficiais de Jacareí em espaços públicos e entradas da cidade. Rodrigo, ao que deu a entender, o vereador tem receio em relação ao uso do brasão, da bandeira, enfim, dos símbolos oficiais, e parece que ele tenta impedir que haja uma deformação a respeito disso, para que seja sempre os símbolos oficiais, independentemente do evento, que seja, claro, em espaço público. Como que foi esse projeto? Foi aprovado? Foi por unanimidade? Como que aconteceu? Isso, foi por unanimidade também esse projeto. O que o vereador quer é o seguinte, ele quer impedir que o marketing político, quer dizer, não só marketing político, mas quando uma administração é trocada, é alterada de 4 em 4 anos, um novo governo se estabelece. Esse novo governo tem por características, de uma forma geral, não estou dizendo aqui no caso de Jacareí especificamente, mas de uma forma geral, ele implantar o seu modo de marketing, as suas ideias, né, e constrói isso por meio de publicidade, vamos dizer. E essa publicidade, muitas vezes, ela pega as cores oficiais da bandeira oficial e transforma, e faz um modelo caricato desse brasão ou dessa bandeira do município. O que o vereador quer é justamente isso, ele quer impedir essa publicidade a cada 4 anos dos governos que se alteram, de serem colocadas, de serem tornadas públicas nos espaços que aqui ele coloca no Educa Mais, na entrada da cidade, enfim, nos espaços públicos aqui do município. Ele quer impedir esse tipo de publicidade dos governos que se alteram de 4 em 4 anos, tornando o que oficial? Só apenas, no caso aqui, que consta o projeto, que foi, inclusive teve uma emenda da presidente Lucimar Ponciano, que em vez disso, em vez de colocar publicidade de 4 em 4 anos, alterando assim as características desses espaços públicos, apenas o brasão oficial. Por quê? Porque o brasão oficial ele é perene. Entra o governo, sai o governo, ele vai continuar lá, porque isso representa o Estado relacionado aqui ao ente municipal, que é a prefeitura. Então, nesse caso, o que o vereador quer é coibir esse tipo de publicidade governamental, tornando oficial apenas o brasão. Apenas o brasão nesses locais de veiculação de pessoas, enfim, públicas, os espaços públicos vai poder ser permitido esse tipo de utilização. O resto, não mais. Nós temos também uma fala do Juarez que fala um pouco mais a respeito desse projeto. Vamos ouvi-lo. Esse projeto, sem dúvida, ele vem proibir, né, que os governos, os executivos, né, eles façam as divulgações com slogans, né, através de slogans. Né, é permitido o brasão do município, isso sim. Agora, a gente percebe, lá no passado, por exemplo, muitos governos, e cada um deles em sua gestão, passava e colocava um slogan diferente, né? Eu não vou aqui citar nenhum deles, mas é do conhecimento de todos. Então, esse projeto vem inibir essa situação.
E com isso, não fazendo esse investimento, é claro que está poupando dinheiro público, né, que pode ser investido em outras áreas que a gente sabe muito bem que tem mais necessidade do que isso, né? Então é um dinheiro que desperdiçado, sem contar que quando chega nas eleições, o administrador ele é obrigado a correr lá com a equipe e tampar tudo aquilo lá, porque a justiça eleitoral proíbe essa situação na época de campanha. Então, as duas coisas. Então, e sem contar também que o governo que entra, o que sai deixou um slogan, mas o que entra, dificilmente ele vai concordar com aquilo. Então, ele tira e coloca um outro slogan do gosto dele. Então, esse projeto vem proibir essa situação. Tá, então, ouvimos o vereador Juarez Araújo, que é autor do projeto, que foi aprovado por unanimidade. Estes, então, foram os 4 projetos que foram discutidos, votados e aprovados durante essa 14ª sessão ordinária do ano. Passamos agora, na verdade, para um requerimento que foi a abertura de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, aqui na Câmara Municipal de Jacareí. Foi encabeçada primeiramente pelo vereador Rodrigo Salomão, que conseguiu algumas assinaturas no início, isso algumas semanas atrás, uma meia dúzia de vereadores, e agora, quando trouxe a plenário, acabou conseguindo abarcar toda a Câmara Municipal de Jacareí, apoiando a abertura desta CPI. Rodrigo, fala pra gente, essa CPI envolve a Santa Casa, envolve dinheiro público, explica um pouco pra gente qual que é o trâmite agora, o que significa essa CPI, principalmente o que é essa CPI. Então, exatamente, foi um requerimento, né, originário aí pelo vereador Dr. Rodrigo Salomão, para ele colocar esse requerimento em votação, para que ele conseguisse apresentar esse requerimento ao plenário, para que fosse votado, ele precisava de outras 5 assinaturas. Então ele foi atrás de outros vereadores, de outros 5, e conseguiu essas 5 assinaturas. O requerimento ele foi levado ao plenário, foi aprovado por unanimidade, todos os vereadores votaram favoráveis à abertura, à instalação dessa comissão parlamentar de inquérito, que ela vai tratar exatamente do quê? Do contrato que foi feito entre a Santa Casa e o Hospital Provisão, que é de São José dos Campos. Nesse caso, o Hospital o Provisão, na verdade, ele cuidou, ele trabalhou da administração da Santa Casa de outubro de 2014 a setembro de 2015. Então a CPI ela vai dedicar o foco da sua atenção para esse período. Os contratos que foram assinados entre o Provisão e a Santa Casa entre outubro de 2014 e setembro de 2015. Nesses contratos, segundo consta no próprio requerimento, existem situações de que o repasse que é feito pela Secretaria de Finanças, Secretaria de Saúde, à Santa Casa, e essa por sua vez repassa para a contratada, que no caso foi a Provisão, que administrou a gestão do hospital nesse período, o hospital não teria efetuado os pagamentos dos contratos dos profissionais de saúde, dos médicos principalmente. Então tem citações no requerimento de que muitos desses profissionais que não tiveram seus vencimentos recebidos, pagos, né, desses contratos, eles acionaram a justiça, tanto aqui no município quanto a justiça estadual, né? Então existe essa condição, e o que a Câmara agora quer, o que os vereadores agora dessa comissão querem, é exatamente entender como é que aconteceu essa tramitação desses valores, porque esses valores foram repassados pela Prefeitura, né, para a Santa Casa repassou esses valores, teria repassado esses valores para o Provisão, mas, no entanto, os profissionais da saúde que atuavam nesse período não receberam, muitos deles não receberam, tanto é que entraram com ações judiciais querendo, exatamente pleiteando o ressarcimento desses valores. A gente tem algum número, Rodrigo, em relação a qual valor seria, o tamanho desse valor? Olha, no projeto ele coloca valores até de 2 milhões de reais de repasse que não teriam sido feitos aos profissionais de saúde. Mas é isso que é o que eles vão investigar, exatamente quanto é esse valor, quanto é esse montante, por que não foi repassado, de que forma que esse valor era repassado para o Hospital Provisão, que é uma entidade filantrópica de São José dos Campos, né? E então é tudo isso que ainda não está esclarecido e que é o motivo, na verdade, o motivo da CPI, da CPI é esse, é investigar por que isso não aconteceu, por que esse pagamento não chegou em quem tinha que chegar, que eram os profissionais da saúde. Então é isso que eles vão entender agora, e desse caso, os vereadores, na formação aí da CPI, a gente tem uma representatividade partidária, né? Então cada líder de bancada, depois que o requerimento foi aprovado, cada líder de bancada indicou o seu representante.
No caso, aqui a gente tem 3 vereadores do PSDB, 2 vereadores do PR, 2 vereadores do PSD e 2 vereadores do PT. Né? Cada um indicou o seu respectivo vereador para compor. Como tinham só apenas uma CPI, ela é formada por 3, ela tem 3 membros, né? O presidente, o relator e o membro. E tinham 4 representantes indicados, um desses precisava abrir mão ou entrar em votação. Então, o líder do PT, que é o vereador Edu Batista, ele indicou o seu próprio nome, né, para compor, só que no instante antes de que abrisse votação, para que um deles pudesse sair para compor os 3 apenas, ele preferiu abdicar. Então, o vereador Batista, ele abdicou dessa situação, dessa condição de indicação dele mesmo, que ele se auto-indicou, né, para essa composição, abriu mão, então ficou para a composição dessa CPI, a presidência vai ser do vereador Rodrigo Salomão, né, a relatoria desse processo vai ser do vereador Paulinho do Esporte e o membro vai ser o Paulinho dos Condutores. E aí você dá representatividade para as bancadas na Câmara. Perfeito. Então essa é a comissão, os 3 vereadores que o Rodrigo acabou de citar. Lembrando, é sempre válido a gente lembrar que a CPI, ela tem o intuito de investigar e não de punir, né? O Poder Legislativo não tem esse poder, ou seja, estes 3 vereadores, é claro, juntamente com o restante da Câmara Municipal de Jacareí, terá todo o poder para conseguir as informações, para conseguir a investigação, fazer as juntas dos documentos e enviar para o Ministério Público para que posteriormente possa ser tomada alguma ação. Entretanto, a Câmara Municipal nada pode fazer. Exatamente, eles têm esse papel de investigar, mas é exatamente isso, ele dá o resultado dessa CPI, né? E ele tem prazo para executar isso, tem 180 dias, quer dizer, tem 6 meses para realizar todo o trabalho, apresentar um parecer a respeito desse assunto. E esse parecer, sim, pode embasar um processo investigatório em outras instâncias. Por exemplo, que você citou, o Ministério Público, né? Outras, por exemplo, Polícia Civil. A Polícia Civil também pode, a partir desse documento, desse relatório final, isso vai ser justamente o início de um outro processo, que daí é um processo penal, né, um processo investigatório da polícia ou Ministério Público, enfim, mas que por parte do Legislativo, ele tem um certo limite nesse ponto, mas que serve de base, muito importante, nesse caso, fundamental, para que outras instâncias e outros órgãos de justiça, no caso, atuem, fiscalizem e executem, aí, no caso, os respectivos culpados, enfim, né, e chega a um parecer conclusivo, a uma investigação e aí sim punição. Aqui a Câmara não pune nada. Muito bem, então, falamos a respeito dos 4 projetos que foram aprovados, falamos a respeito da CPI, que foi aberta e provavelmente nas próximas sessões teremos mais notícias a respeito disso. E esta, então, foi a 14ª sessão ordinária do ano, que aconteceu na quarta-feira, dia 9 de maio, aqui no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. Esperamos que você tenha gostado. Continue com a gente, TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.